Ô, Figueiredo, você que está sempre com informação privilegiada e está perto aí da onde o Bolsonaro está. Você sabe a data do Bolsonaro retornar? Eu não tenho procuração para falar pelo presidente. Eu, como ele sabe fazer pergunta que coloca a pessoa em saia justa e tal, e pergunta difícil, eu também sei. Não, mas eu vou te dar uma resposta que é honesta e boa. Responda o que você tem, sempre. O Bolsonaro tem dito que volta até o final do mês pro Brasil. Eu não acredito. Eu acho que ele vai ficar aqui ainda ao longo do mês de abril também. Eu acho. É o que eu acho. Não, eu pergunto assim... Tem agenda, tem muita coisa para ele fazer aqui. Estão armando para ele no Brasil. Eles estão tentando de tudo que é jeito. Esse negócio, essa baboseira de negócio de joia, de presente, de não sei o quê. Isso é uma armação que, na minha opinião, isso era para forçar uma busca e apreensão nas casas dele, acharem alguma minuta golpista, algum documento assim, e o que se chama aqui nos Estados Unidos de fishing expedition, que é quando uma pessoa faz uma busca e apreensão, não sabe o que vai encontrar, mas vai lá e pincela alguma coisa, tenta pescar alguma coisa, nossa, o nosso Ministério Público errou em fazer isso no Brasil, e esses mandados da Polícia Federal, eu não confio na Polícia Federal e no Ministério Público para fazerem mandados, para cumprir mandado de busca e apreensão. Porque você acha um pendrive, para você plantar uma prova, como é que vai desplantar? Um pendrive. Achei um pendrive aqui na casa do Bolsonaro. Como é que depois diz que não é dele? Entendeu? E aí começa aquelas coisas de tira uma fotografia. Cara, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu já vivi uma mudança presidencial, eu sei o que é isso. Eu abri coisa do meu avô, caixa que não tinha sido aberta, da mudança dele do Torto, da residência do Torto. Eu abri caixa que não tinha sido aberta 30 anos depois. Então, assim, é uma coisa de maluco. Eu achei nos arquivos do meu avô coisa da mudança do Torto. Eu achei o discurso que ele fez para passar a faixa pro Tancredo, que nunca aconteceu por causa da morte do Tancredo. Mas o discurso de transmissão, de posse, eu achei o discurso, tá até aqui. Por um acaso, tá até aqui. Uma vez eu li esse discurso. Pô, eu quero esse discurso. Eu te mando. Achei máquina de escrever. Máquina de escrever. Ele elogiando as democracias liberais, etc. Muito bacana o discurso. Acabou não fazendo, ele não passou a faixa pro Sarney, porque ele dizia que o Sarney era um impostor, que era seu avô foi macho pra caramba, né? Não muito passar macho. A faixa. Muito macho. Isso, né? Porque aquela. Olha, o Brasil sempre com essas maracutaias, né? O Brasil é o país do jeitinho, né? O país... Não, o vice não é do presidente, o vice é do Brasil. Olha, Saulo Ramos. Pelo amor. E salvo engano, foi o STF que inventou essa... Saulo Ramos, foi Saulo Ramos. O Saulo Ramos. Então, assim, mas no final, eu achei esse discurso de transmissão, mas o que eu queria dizer é o seguinte: para acharem uma coisa que foi na mudança e não era para ter ido, e fazerem um escarcéu por causa desse negócio, é gigantesco. E por que eu olho isso com essa atenção? Porque foi exatamente o que fizeram com Donald Trump. Pegaram quantidade de documento que ele levou e falaram, levou documento que era secreto. Depois, abriram uma investigação com um procurador especial só para investigar justamente esse caso. E usaram isso para fazer uma busca e apreensão na casa do Trump. Então, assim, eu já vieram me contar, eu sempre ouvi essa história, que estava havendo uma pressão da Globo gigantesca para forçar alguma coisa maior em cima do Bolsonaro. Inclusive em conluio com o Fantástico e tudo mais. E se você reparar, a linha direta que o Fantástico tem com o Supremo Tribunal Federal é uma coisa impressionante. O vazamento, a quebra de sigilo funcional ali é descarada, ninguém faz mais questão nenhuma de esconder. Então, eu não acho que seja momento do Bolsonaro ir para o Brasil, não tem nada que fazer no Brasil, tem muita coisa para fazer aqui nos Estados Unidos, e digo para você, Zoe, eu posso dizer aqui que fiz a cabeça do presidente, que é uma boa maneira de dizer que eu enchi o saco do Bolsonaro para ele ir no CPAC, e ele foi. E eu acho que ele não tinha a magnitude do que seria o evento. Quando ele chegou lá... Foi muito bom, a gente assistiu. Foi muito bom.
E ele era o popstar do CPAC. Só abaixo do Trump. A ponto do Trump, quando falou o nome dele e o CPAC veio abaixo, o Trump falou, caramba, mais popular, você barrou os presidentes, os políticos americanos. E eram os políticos mais famosos do Partido Republicano que estavam no CPAC. E o Bolsonaro era um popstar. Na hora que ele falou, eu estava numa área, digamos assim, uma área VIP para palestrante, e eu não fui pro palco para ver o Bolsonaro, fiquei assistindo ele do telão que a gente tinha lá. Foi porque eu estava no meio de uma conversa com um outro político americano. Foi um momento onde todo mundo parou e pela primeira vez aumentaram o volume, eu não tinha visto isso o dia inteiro, aumentaram o volume e ficou todo mundo olhando o Bolsonaro falar no telão e ouvindo e prestando atenção no que ele falou e elogiaram muitíssimo. E quando ele andava no corredor, tadinho, o Bolsonaro é muito bonzinho, né? Ele saiu assim, aí eu falei assim, cara, vamos tentar organizar aqui para as pessoas tirarem uma foto contigo. Eu acho que as pessoas não querem tirar foto comigo, não. Essas pessoas não estão para querer... Aqui, você acha que as pessoas querem tirar foto comigo? Tinham 1000 pessoas querendo tirar foto com ele. E ele não... nem ele achava que ele tinha a magnitude que ele tinha. Um monte de gente me pede entrevista com ele. Eu passo para ele dá entrevista para quem ele quiser. No caso da Epoch Times, deu uma entrevista, ele quis conceder. Mas ele tem que aproveitar esse momento, Paulo. Eu também acho. Tá aqui o Patrick, eu tô com o Patrick Bret-David, que é um cara, um ex-paraquedista, um dos caras que fala aqui com o mercado empresarial, tem um dos podcasts mais assistidos dos Estados Unidos, o Value Tamer. Não é um cara de direita, não. É um cara que fala com todo mundo, meio Joe Rogan, pedindo para entrevistar o Bolsonaro, e o Bolsonaro não dando a entrevista, e o cara me implorando por uma agenda. Então, assim, ele tem uma capacidade de falar aqui fora que é impressionante e no momento onde as pessoas estão interessadas. As pessoas estão interessadas. Então, tem muita agenda para ele aqui, Zoe. Tem muita agenda para ele ficar aqui. E eu não sei. Vai o Brasil fazer o quê? Não, exatamente. Eu acho que ele vai ser mais útil apanhar, né? do que aqui. Porque se ele pisar aqui no Brasil, eu acho que ele vai preso mesmo. E aí? O que vai adiantar, né? Como é que ele vai ajudar aí essas milhões de pessoas que confiam no trabalho dele, que seguem o trabalho dele? Eu acho que ele, se voltar, é porque ele tá afim de ser herói. Eu falo isso, antes de ser como preso. Como ser herói, que venha. Eu não estaria afim de ser heroína, não. Sinceramente, eu não estaria afim de ser heroína. E olha, às vezes, e muitas vezes, você consegue ajudar muito mais o seu povo, o seu país, estando fora. Sim, exatamente. Aí ele sim, você. Se eu tivesse aí, eu não teria oportunidade de fazer o que eu faço aqui. Pois é, exatamente. Então, por isso que eu digo muitas vezes, né? O Olavo foi assim também. Olavo, sem dúvida. Tantas pessoas, gente. Então, esse é um momento que. Isso aí que você está falando, né? Porque eu tinha essa sensação de que o Bolsonaro devia ficar mais ali, aproveitar essa chance, mas eu não tinha a dimensão que você está me falando agora. Até no Joe Rogan queriam levar ele. É porque a dificuldade no Joe Rogan é que é o não domínio do idioma, né? Então fica uma conversa, o Joe Rogan é uma conversa mais solta e precisa sempre de um intérprete. Mas até no Joe Rogan queriam levar ele. Então, assim, que é um programa mais assistido do mundo, 30 milhões de espectadores por programa. Então, assim, é muito espaço para ele. Eu acho que se ele for pro Brasil, antes de ser preso, ele não é preso só, porque você lembra, fazendo uma comparação aqui arquétipica, não uma comparação direta de Bolsonaro com Jesus, mas o mal, ele é feito aos poucos. Antes de crucificar Jesus, teve a Via Crucis, entendeu? Então o nego não vai, deu um tiro na cabeça de Jesus e acabou. Não, tem um processo de humilhação, tem as pancadas, carregar a cruz, então tem toda a Via Crucis. Eu acho que o mal age dessa forma, ele é feito devagar. Com o Bolsonaro, eles não botariam ele na cadeia imediatamente. Tem um processo de busca e apreensão, um processo de inegibilidade, um processo de todos os dias o jornal batendo, ativismo do STF, aí aumenta as tensões nas ruas, aí prendem as pessoas de novo. Porque se fosse só ele, eu acho que ele até aguentaria. Agora, mexem com a filha dele. Isso, filho, família. A mulher dele, os outros filhos. É isso. Aí é pior, porque quando mexe com você
você fala, até vai, eu tô preparado e eu estou na linha de frente. Agora, quando mexem com um familiar teu, que nem tá política, que não estão na política, aí a história é outra, né? E você sofre muito mais, com certeza. Mas eu acredito que não deve estar sendo fácil pro Bolsonaro. Muitas pessoas, e até de direita, acabam condenando. Abandonou os patriotas, a gente aqui, né, comendo o pão que o diabo amassou, e o Bolsonaro viajando nos Estados Unidos, indo a encontros e tal. Gente, não, ele não tá feliz aqui, não. Ele não tá feliz Paulo, aqui. Exatamente. Paulo, não é fácil migrar. Quando você escolhe migrar porque é uma opção de trabalho, ou como você porque eu gosto muito dos Estados Unidos, ok, foi uma escolha sua. Você tinha várias escolhas e você escolheu isso. Mas o Bolsonaro não tem outra escolha. É isso ou a prisão, entende? Quando você migra porque você não tem outra opção, como eu também não tive, minha família não teve em Cuba, é muito triste. Não é fácil a vida de imigrante, não é fácil ficar longe da família. Os filhos dele estão aqui no Brasil. Você sabe o que você não poder voltar para o teu país? O Bolsonaro, no dia que acordar com saudade do Brasil... Se eu sei como é que é não poder voltar para o seu país? Oi? Se eu sei como é que é não poder voltar para o seu país? Você tá... Será que eu sei? Passaporte agora. Eu não tenho passaporte. Ordem no sistema da Polícia Federal para se eu entrar eu não poder mais sair, se eu entrar com outro passaporte. Então, eu voltar para o Brasil, impensável. É muito triste a vida de uma pessoa assim. Então, o Bolsonaro, com certeza, deve estar sofrendo pra caramba, né? A filha dele, a Laurinha... Tem que ele sente, principalmente falta... Eu tenho 2 filhas pequenas, ele tem uma filha também mais nova, a Laurinha, que faz um colégio lá, meio que militar, sei lá, acho que é o colégio militar que ela faz. Colégio militar aqui em Brasília, é isso mesmo. Então ele tá lá, é muito triste para um pai ficar longe da mulher, da filha, e a outra coisa que, assim, gente, é que as pessoas não conhecem o presidente Bolsonaro e elas acham que aquilo lá é meio que, muitas vezes pode achar que aquilo é jeitão, meio que pro público e tal, mas as coisas que o presidente Bolsonaro gosta mesmo são coisas muito, muito populares do Brasil, entendeu? Sim. Ele gosta mesmo de ir na padaria comer pão com leite condensado. Em Orlando ele até consegue isso mais ou menos, mas não é a terra dele. E ele gosta do carinho que o povo tem por ele, porque ele é muito bem recebido no Brasil. Então, é um cara muito simples, é um cara que gosta de coisas simples, não é um cara que bebe Romanée Conti, e anda com Rolex e terno de não sei lá das quantas, não é. Aquilo não é personagem. E a única forma de... Cássio, não é? É Cássio que ele usa, né? A marca do... Ele usa aquele Cássio, eu esqueci aquele Cássio que tem um frame azulzinho, que é o relógio mais usado por terrorista, já que o pessoal gosta de terrorista, que é o relógio mais barato e confiável que tem. E os terroristas usam para fazer... Vai se explodir, né? Então melhor botar... Não, eles usam muito para fazer timer de bomba. Não é brincadeira, não. Porque é confiável, barato, um relógio barato, confiável. E o Bolsonaro usa, ele é o cara da caneta Bic. No CIPEC, eu contei essa história outro dia, não sei onde é que foi. Porra, no CIPEC, eu tava lá no CIPEC, em reunião, não sei o quê, daqui a pouco eu recebo uma ligação. O presidente Bolsonaro queria que você fosse jantar com ele. Eu falei, tá bom, vou. Aí saí e tal, pedi licença, saí do lugar que eu tava, eu ia jantar num lugar super bacana. Aí, enquanto entro num Uber com o Bolsonaro, a gente vai para um lugar. Chega num lugar, o presidente queria comer nos Barro. Os Barro é uma pizzaria de shopping aqui, a mais vagabunda que tem. Então, assim, e é o lugar que acabamos comendo no Johnny Rockets, que é um outro hambúrguer meio vagabundo que tem aqui. Porque é o jeito dele, é o lugar que ele queria comer, não queria nem comer numa churrascaria, nem numa fogo de chão. Então, assim, é o jeito simples do cara. Esse cara, ele não tá aqui nos Estados Unidos porque tá curtindo a vida boa, porque tá andando ele não tá. Ele tá nem indo na Disney, pô. Entendeu? Então, é uma injustiça quem acha que ele tá aqui curtindo a vida boa. Não é isso. Obrigado, porque eu vi uma foto dele hoje. Tá com uma barriga, hein, Paulo Figueiredo? Nos Estados Unidos. Ele tem uma barriguinha. Ele tem uma barriguinha, mas homem hétero, depois de uma certa idade, tem que ter uma barriga. Não, tá engordando. Desde a facada. Que ele tem. Gente, ele tá. Mas ele tá melhor. A aparência física dele hoje tá melhor do que quando tava na presidência, sem dúvida nenhuma, e na campanha. O rosto, sim.
melhorou. E principalmente depois de tudo que aconteceu aí, depois da eleição, que ele estava bem abatido, assim, Muito. 15 anos. E hoje ele fez uma Habitação era melhor. coisa muito fofa hoje, né? Eu mandei uma mensagem para ele falando de uma moça que, infelizmente, está num estado terminal de câncer. Terminal. E ela é muito, muito patriota, apaixonada pelo Bolsonaro. No segundo turno, ela fez questão de ir votar e teve que ir até levando soro, tudo, porque ela fez questão de votar no Bolsonaro. E a família dela, né, entrou em contato pedindo que, se ele pudesse gravar um vídeo para ela, que ia ser, assim, aquele momento de felicidade para ela, né, no finalzinho aí. E aí eu mandei mensagem para ele em questão de 1 minuto, assim, ele me respondeu, gravando, aí mandou um vídeo muito fofo para ela. Já Ele mandei para a faz família. É muito, muito querido, né? Ele gosta muito do carinho do público. E as pessoas podem ter as críticas, várias delas, das quais eu compartilho, a atuação do Bolsonaro num determinado assunto, dele não ter feito as coisas. Porque isso é normal, a gente tem que ter em relação a todo mundo. Mas essa figura, essa pessoa, essa simplicidade, eu faço questão sempre que posso de dar o testemunho do que eu vejo, do que eu tenho oportunidade de conviver, que às vezes nem todo mundo tem, né, Bia? Acho que a gente tem uma coisa privilegiada nesse sentido de ver o que é autêntico e o que não é autêntico.